Eu fiquei entre dois assuntos para falar hoje. Os super ricos, que vão finalmente pagar um pouquinho mais de impostos nos seus fundos exclusivos, e o marco temporal das terras indígenas, que voltou a ser votado hoje no STF e é muito importante para os povos originários. Só que de repente eu me toquei que a discussão de fundo é uma só. Nos dois casos, dependendo do ângulo pelo qual você vê, a gente está falando dos verdadeiros donos do Brasil. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou dislike, veja se o sininho está ativado, se estiver e o YouTube estiver de boa vontade, você vai ser notificado quando houver vídeo novo e comente, seu comentário é muito importante. Pois é, né, eu comecei poético hoje, quem são os donos do Brasil? Numa democracia perfeita, ou mesmo no socialismo idealizado, um país deveria ser igualmente de todos, mas na prática não é o que acontece. A humanidade não chegou a esse grau de perfeição. Falando só sobre o capitalismo, porque é o que se aplica à questão do dia, o problema da concentração de renda é real. Uma das grandes ameaças mudas ao sistema capitalista é a sua enorme dificuldade, crescente aliás, em melhorar a vida de todo mundo proporcionalmente, e já está dando BO, inclusive em países ricos da Europa ou nos Estados Unidos. A divisão entre ricos e pobres só aumenta. E é claro que eu não estou falando da utopia de todo mundo viver com o mesmo conforto e o mesmo dinheiro. Deixe os empreendedores e os mais ousados serem recompensados pelos seus riscos, tudo bem, mesmo porque a maioria só se ferra. Mas o capitalismo funciona em alguns lugares, em alguns períodos da história, quando o dono da empresa é podre de rico, mas o trabalhador tem o suficiente não só para comer e dormir bem, mas para participar da cadeia de consumo, poder comprar os bens básicos que ele fabrica. Pode ser um relógio Casio, não precisa ser Rolex ou Patrick Philippe. Nos dias de hoje, eu estou falando, além de casa e comida, de acesso à saúde e educação, um veículo para te dar liberdade de ir e vir, um excelente sistema de transporte público para você também não precisar entupir as ruas com veículos, um bom celular, uma boa TV, assinaturas de serviços de streaming e uma poupança no final do mês para você se precaver de qualquer contratempo e poder planejar viagens e aquisições sem se endividar. Aliás, em tempo, claro que um assalariado provavelmente vai precisar se endividar para comprar uma casa ou um carro, por exemplo. Então entra aí também um sistema bancário com juros acessíveis, não juros de agiota. Mas por que eu estou falando dessa utopia? Pode estar se perguntando você, meu amigo e minha amiga, que sabem muito bem que isso está distante da realidade. Porque eu estou aqui fazendo um exercício para te dizer o seguinte: não seria indecente ser um super rico se aquele cara que escolheu ser professor, ou bombeiro, ou enfermeiro tivesse salários dignos, se houvesse pleno emprego, se o salário mínimo fizesse jus ao nome, fosse suficiente para você ter o mínimo para viver, se mulheres e negros ganhassem salários iguais ao do homem branco. Mas é simplesmente absurdo o que um estudo do Pacto Nacional pelas Desigualdades mostrou sobre a realidade brasileira. Eu vou deixar o link da matéria publicada pelo UOL, que é muito ampla e vale a pena ler, vai estar no post fixado, mas me permita ler um pedacinho. A fatia da população, que inclui o 0,01% mais rico do Brasil, cerca de 20 mil pessoas, acumula em média 151 milhões de estoque de riqueza, total do patrimônio descontadas as dívidas. Apesar da alta cifra, os super ricos no país pagam metade do percentual de imposto de renda se comparado a algumas faixas da classe média. Eu vou botar esses números na tela para ficar bem claro. 0,01% dos brasileiros, 20 mil pessoas, tem 151 milhões de patrimônio cada, em média, e pagam menos imposto de renda proporcional do que a classe média, que é quem mais paga imposto no Brasil. Esses fundos exclusivos são fundos de investimento, que nem esse que o gerente do banco empurra para o rico normal ou para a classe média alta, o rico standard. Só que, enquanto o rico normal tem participação num fundo com milhares de outros cotistas, esses fundos exclusivos pertencem a uma só pessoa ou família. Números na tela de novo. 2.500 brasileiros têm quase 770 bilhões investidos e pagam menos imposto do que o investidor rico standard que tem cota num fundo normal.
Uma medida provisória assinada segunda pelo Lula vai aproximar a tributação desses fundos bilionários exclusivos do modelo de taxação dos fundos dos meros mortais. E só com isso, a expectativa é de arrecadar 24 bilhões em 3 anos. Se essa grana vai chegar até a base da pirâmide ou não é outra coisa. Mas eu sinto um pouquinho de justiça sendo feita aí. O governo também anunciou que vai taxar offshores, que é aquele dinheiro investido em paraísos fiscais. Paulo Guedes sabe o que é. E disse que é com essa grana, vinda de quem pode pagar mais, que ele vai compensar a perda da receita com a nova tabela do imposto de renda e com o aumento real do salário mínimo. O Haddad disse que não é uma lei Robin Hood, que é uma equiparação às melhores práticas dos países no exterior. Mas não deixa de ser, sim, tirar um pouco do rico para dar ao pobre, repito, se a grana chegar ao pobre. Mas o lado didático da coisa é que fica muito claro quem é o mercado, quem são os donos do Brasil sob o aspecto econômico. Imagine o poder e a influência desses quase 2.500 milionários. Entende por que pobre day trader quase sempre se ferra? É isso. Então eu mudo bruscamente de assunto para falar dos donos históricos do Brasil. Aqueles que já estavam aqui quando os europeus desembarcaram. Aqueles que até hoje são dizimados, empurrados para longe, roubados. Não há reparação histórica possível. Só imagine se fosse hoje um país estrangeiro com poderio bélico muito maior invadindo o Brasil. Esse país mata milhões de brasileiros, se instala onde esses brasileiros viviam. Teria como voltar ao que era? Vidas dizimadas, culturas ancestrais dizimadas. Não tem. Mas é possível, sim, restituir as terras dos povos indígenas que comprovadamente foram expulsos do lugar onde eles viviam, pelo menos na era contemporânea, e estancar a chacina. Essa é uma garantia prevista na Constituição de 1988. Em tese, marco temporal nem existe, porque o que a Constituição diz é que os indígenas têm o direito de reivindicar suas terras e que o governo tem a obrigação de demarcar e proteger esses espaços vitais que esses povos precisam. Mas o que pretende o marco temporal? Passar uma régua. Se a Constituição é de 1988, só poderão ser demarcadas terras onde os indígenas viviam até a promulgação da Constituição, ou seja, até 1988. Se depois dessa data vieram grileiros, garimpos ilegais e expulsaram os indígenas, eles teriam o direito de reivindicar a terra roubada. Mas se eles foram expulsos, por exemplo, em 1987, não, dançou. Não tem direito. E por que isso é um absurdo? Eu acho que você já enxergou o ponto, mas vamos lá. Porque o projeto desenvolvimentista da ditadura militar, que durou até pouquíssimo tempo antes da promulgação da Constituição em vigor, promoveu a expulsão massiva dos povos indígenas no país todo. A gente não está falando de Cabral, não. É da nossa história recente. Então passar essa régua é tirar o direito de reivindicar a devida compensação. Não estou nem falando que eles vão ganhar na justiça direito de reivindicar, quando também, até o período da ditadura, indígena não tinha direito legal de ingressar com uma ação na justiça. Ou seja, nem se eles quisessem processar o invasor teriam esse direito. O indígena era considerado incapaz e vivia sob a tutela do Estado. E para piorar, muitas vezes o invasor era legalmente autorizado a expulsar o indígena como parte da política desenvolvimentista dos militares, que é péssima para o meio ambiente e ainda pautou as políticas ambientalistas do governo passado. Então veja bem, eles foram expulsos das suas terras. Até os anos 80 eles não podiam recorrer à justiça para ter compensação ou suas terras de volta. Eles muitas vezes eram perseguidos e massacrados, assassinados por grileiros. Por isso eram forçados a ir embora. E o chamado marco temporal ignora tudo. Quem defende o marco, inclusive com um lobby poderoso de alguns setores do agro, diz que se não passarem essa régua, só a partir de 88, para trás esquece, anistia. Vai virar uma bagunça porque os invasores já se instalaram e estão produzindo. Mas só o fato da tese estar em julgamento no STF vem servindo de argumento desde 2016 para paralisar ações que estão correndo na justiça. Enquanto isso, vão passando a boiada. Em resumo, marco temporal não existe. Ele legitima a opressão. Ele é inconstitucional. No momento em que eu gravo,
Nunes Marques votou a favor do marco temporal, mas Xandão e Fachin foram contra. Ou seja, estamos ganhando por 2-1. André Mendonça está no meio do voto dele, está no intervalo e está seguindo, pelo visto, o Nunes Marques. Não é nenhuma surpresa, vai ficar empatado, 2-2. O próximo é o Zanin. Por favor, não nos decepcione de novo. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Me corrija se eu tiver errado alguma coisa, eu citei muitos números hoje. Lute pelo direito dos nossos povos originários.